Pessoal, bom dia. Essa aula é referente à última semana do PET 3 e o tema dessa semana é sobre reterritorialização, tá? Então a gente viu sobre desterritorialização antes, que era um processo de acabar com fronteiras, né? Porque vocês sabem, território seria uma determinada porção do espaço com sentido de propriedade, de domínio. Então o território tem essa relação de separação, tá? De segregação. Então, o território ele tem uma relação de domínio, pode ser um domínio nacional, um domínio de um grupo ou algo assim. Desterritorializar seria acabar com esse domínio, acabar com essa fronteira entre um território e outro. Agora, reterritorialização seria a construção de um novo território, um território adaptado à nova realidade. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma região na província da França, uma província lá no sul, tá? Então a França ela recebeu muitos imigrantes vindo da África, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então houve uma reterritorialização naquela região. Talvez lá, bem que na França a maioria dos imigrantes eles que vieram da África eram de ex-colônias francesas, então eles falam francês. Vamos pensar no sul dos Estados Unidos agora. Tem alguns estados nos Estados Unidos que o segundo idioma já é o espanhol. É o segundo idioma oficial, então você vai ter escolas que falam espanhol, tem canais de TVs, é muito comum, rádio que falam espanhol, tá? Então houve um processo de reterritorialização. Então se a gente pegar, por exemplo, vamos colocar aqui o estado da Flórida, ele sempre recebeu imigrantes vindos da América Latina, inclusive do Brasil, mas a predominância seria o espanhol dentre esses imigrantes, tá? Então houve um processo de reterritorialização. Então, quando se fala em reterritorialização, eu destaquei aqui, a reterritorialização decorre do esforço de viver com resiliência. Resiliência seria um esforço de viver, adaptando a nova realidade através de uma visão positiva, tá? Isso quer ser resiliente. Diante de situações desafiadoras ocasionadas por mobilidades provocadas por diferentes causas. Então, no caso da mobilidade da América Latina para os Estados Unidos, ou então da África para a França, né? Seria por causa de problemas, no caso da América Latina, pode ser por causa de violência, né? Mas em geral seria por problemas econômicos, do qual os países ou as regiões daquelas pessoas elas viviam, né? Ou sofriam. Então, continuando aqui o texto, né? Então esse novo território, potencialmente pós-moderno e transnacionalizado. Então, assim, é um território que hoje você não coloca mais principalmente aquelas regiões mais envolvidas, você não vai ter apenas aquela população local tá vivendo ali. Então, assim, é um território de multinacionalidades. Hoje é um território do qual se falam vários idiomas, do qual praticam várias religiões. Vamos pensar nos imigrantes indo para a Europa, principalmente das regiões do Oriente Médio. Então, a França, que é um exemplo, que é um país que recebeu muitos imigrantes nas últimas décadas, não é um país tão predominantemente cristão, tá? Mas há sim um incremento da religião islâmica naquela região devido aos imigrantes que foram para lá. É o caso dos Estados Unidos também. No sul dos Estados Unidos, América Latina, a gente sabe que há uma predominância da religião católica. E nos Estados Unidos, historicamente, já seriam as religiões protestantes. Tá? Então, há determinadas regiões dos Estados Unidos onde o protestantismo ele já não é aquela predominância tanto. A influência do catolicismo vindo principalmente dos imigrantes da América Latina. Tá? Então, pós-moderno, nesse caso, vamos pegar o período pós-moderno histórico, né? Esse período que eu estou falando para vocês é principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então tá aqui, traz como característica contemporânea sua aproximação com o lugar, lugar como sede de resistência da sociedade civil. Então, quando se fala isso, é o caso que o Milton Santos falou lá em 1993, seria uma resistência aos seus costumes. Então, assim, esses dois exemplos que eu dei, tanto de imigrantes na Europa como imigrantes para os Estados Unidos, normalmente esses imigrantes, eles continuam com suas tradições. Eles se adaptam a algumas coisas, né, daquele país do qual eles estão vivendo agora, mas eles continuam com suas tradições, eles se mantêm com suas religiões, com seus idiomas de origem, tá? Então, assim, essa reterritorialização é uma mudança de perspectiva que nós temos de um determinado lugar. Então, quando você pensa vamos pensar na Alemanha, você tem uma visão como é que era a Alemanha, bababá, bababá,
né? Vai ver aquele determinado costume, aquele determinado tipo de comida, aquela religião, aquele perfil de pessoas, e hoje não é assim. Você vai chegar lá, você vai ver gente de tudo quanto é parte do mundo. Eu estou falando desses países mais centrais, viu, gente? Tá? Mais centrais. Então, quando vamos pegar uma seleção, por exemplo, pega uma seleção de um país europeu, a Bélgica, né? Não sei, a quem acompanha futebol, você vai ver que quando a gente pensa na Bélgica, a gente pensa no determinado tipo de pessoa, digamos assim, uma determinada etnia, isso eu quero dizer. Você vai ver a religião, o time da Bélgica, ele tem pessoas de diversas etnias. Por quê? Porque aquele país ele ocupou várias partes da África, principalmente, e hoje recebe muitos imigrantes que saíram da África e foram para lá, né? Então não tem mais aquela visão daquele determinado tipo histórico que vive num país. Hoje são países multinacionais, digamos assim, de várias etnias, de vários costumes. Tá? Isso que é o sentido de reterritorialização do qual o texto traz. Continuando aqui, o texto também fala sobre rede de solidariedade. Rede de solidariedade, gente, na maioria são ONGs, são organizações não governamentais. Então deram o exemplo aqui dos Médicos Sem Fronteiras, né, da Cruz Vermelha, que são dois, não sei se a gente pode colocar entidades, não, organizações, são duas organizações voltadas para a área da saúde, que atuam no mundo inteiro e que é reconhecido o trabalho, principalmente em regiões de guerras e regiões onde há pandemias, que foi o caso do Ebola lá na África, mas que está sendo também o caso da Covid-19. Eles estão atuando. Né? Qualquer coisa, vocês podem entrar no site. Eu já estou falando isso porque eu dei uma olhada nas questões agora, eu vi que a maioria das questões são de pesquisas. Assim como foi a última semana do PET 2, se eu não me engano, o PET 1 foi assim também. Normalmente, a última semana já coloca mais uma área mais de pesquisa. E assim, é tranquilo fazer essas pesquisas, pelo que eu vi, e tudo você acha rapidamente no Google, tá? Aqui tem algumas dicas já de referências para vocês irem, tá? Caso que eu falei do site do Médicos Sem Fronteiras, vocês vão ver sobre o trabalho deles, na Cruz Vermelha também. Cruz Vermelha que atua já há muito, muito mais tempo, né? Já é uma organização mais antiga. Tem a referência de alguns textos também, como esse texto aqui. Vamos nas questões. Vamos lá. Ações de empatia promovem uma aprendizagem devida para o desenvolvimento pessoal e também coletivo. É importante mobilizar recursos e também sentimentos que promovam o bem emocional. Identifique e cite ações promovidas pelas redes de solidariedade desenvolvidas no cenário nacional e mundial que ajudam na superação da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Então, assim, se vocês souberem de algum trabalho voluntário aqui de Uberlândia mesmo, vocês podem citar, viu? Agora, duas dicas que eu dou é que o próprio texto já deu, que é o Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha normalmente atuava mais em regiões de guerra, tá? Mas atualmente eles estão tendo trabalho com a Covid-19 também em regiões mais carentes, digamos assim. Então, assim, é uma pesquisa rápida, vocês conseguem achar muita coisa. E se vocês souberem de grupos, né? Já tive até algumas perguntas. Pode ser grupos religiosos também? Pode sim, tá? Então, se você sabe de alguma ação de alguma igreja católica, presbiteriana, espírita, não sei, islâmica, pode ser qualquer trabalho que vocês conheçam, vocês podem citar aqui. 2. Observe a imagem abaixo, tem um muro com grafite, está assim, solidariedade, nossa arma contra o vírus. Frases motivacionais foram pintadas em ruas do Recife por causa do novo coronavírus. Ok, então vamos lá. Na sua opinião, a frase citada propõe uma reflexão positiva para o atual contexto? Justifique sua resposta. Então, é a opinião de vocês, né? Então, uma reflexão positiva. Bom, negativa é que não vai ser, né? Quem vai achar a solidariedade como algo negativo? É uma reflexão, provavelmente eles vão colocar que sim, né? Acho que é algo positivo. Agora, como que ele é positivo, isso aí é com vocês. Porque, assim, se eu falar a minha opinião, uma galera copia, entendeu? Na hora que eu vou ver lá, tá tudo igual, assim. Enfim, é uma coisa meio pessoal, essas questões aqui. A territorialização do Sistema Único de Saúde significa organizar o serviço de acordo com o território, ou seja, conhecer o território, que é onde a vida acontece, e, a partir das suas necessidades, organizar os serviços.
Então é preciso compreender aquela região para atuar naquela região conforme as suas necessidades. Não adianta você fazer um plano único de saúde e tem que querer aplicar em Manaus e em Porto Alegre achando que é a mesma coisa. São realidades diferentes, né? Assim como você pega uma cidade, Belo Horizonte, por exemplo, que é a metrópole aqui de Minas Gerais, e tenta aplicar a mesma coisa para uma cidade pequena do interior, não vai funcionar. Então é preciso conhecer o território, a sua realidade, para adaptar aí as suas ações. Isso é de extrema importância, pois não há uma fórmula mágica de organização que funcionará em qualquer território, que eu acabei de falar. Os territórios são extremamente diferentes um dos outros. Isso significa que uma forma de organização dos serviços que funcione muito bem em determinado local pode dar muito errado em outro, com certeza. Eu já tive casos, por exemplo, uma época que eu fazia geografia, que eu fui no interior do Maranhão, e você tinha um projeto de estado, não sei de qual governo que era, que construía escolas, né, em locais mais carentes, em cidades mais pobres, digamos assim, só que assim, o projeto arquitetônico, até o material era único. Então eles usavam o mesmo material para construir uma escola no interior do Rio Grande do Sul como no interior do Maranhão. Eu lembro que eu entrei nessa escola, era muito quente. Por quê? Porque eles não pensaram no clima, né, daquele lugar e construíram uma telha muito quente, parede, não circulava direito, nossa, é horrível. Então, realmente, uma coisa que funciona bem numa região não pode funcionar na outra. Esse é um exemplo. Então, na sua opinião, o trecho acima apresentado promove uma reterritorialização? Explique. Olha, é o seguinte, reterritorialização não é você adaptar a realidade, não é daquele local. Né? Então, assim, vocês podem responder já colocando o conceito de reterritorialização que vocês entenderam. Vocês não precisam copiar aquele conceito que está no texto, não. O que vocês entenderam de reterritorialização? Não é uma nova realidade do território, não é? Não é uma realidade específica de cada território. Então vai por aí, para vocês responderem a questão 3. Atividade 4. Estão alguns cartazes de solidariedade, voluntariado. Qualquer pergunta. Vários projetos e estratégias são desenvolvidos em uma grande rede de solidariedade. Você participa de alguma rede de solidariedade? Qual a importância do envolvimento de cada cidadão? Mesmo se você colocar não, acho que dá para colocar aqui a importância, né, do envolvimento das pessoas em redes de solidariedade, principalmente em momentos de crises. Se eu pensar, a gente sempre teve crise econômica, né? Alguma parte do mundo sempre está tendo guerra, sempre está tendo algum problema. Então há várias formas de ajudar, participando aí talvez dessas ONGs, né? Ou então fazendo doações também ajuda, tá? Então assim, eu não sou da área da saúde, mas eu posso contribuir com o Médicos Sem Fronteiras, fazendo a doação lá direto para eles, né? Eles precisam desse recurso porque já são organizações não governamentais, então essas organizações elas conseguem verba através de doações. E não precisa ir longe, não. Aqui em Uberlândia mesmo tem várias redes de solidariedade, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber, pode mandar por e-mail aí que eu dou algumas dicas para vocês, se vocês quiserem ajudar. Aqui na cidade mesmo tem. Atividade 5. Depoimento de profissionais relacionados aos temas desenvolvidos neste PET volume 3. Não tem, cadê o? Não está aparecendo aqui para mim. Eu abri lá pelo PDF, também não achei. Depois eu vou ver se eu acho algum PDF que tenha e mando para vocês, tá? Porque aqui não tem, tá? No seu projeto de vida há objetivos que possibilitam a solidariedade? Então vocês têm algum pensamento aí no futuro ou na realidade atual de atuar através do trabalho voluntário? Trabalho voluntário, assim, é contribuindo para a rede de solidariedade. Não precisa fazer efetivamente aquele trabalho voluntário, através de doações, pode ser, ou talvez do trabalho mesmo, né? De algum ofício que vocês saibam. Enfim, isso aí é com vocês, né? Mais uma questão pessoal. Então aqui encerra o PET 3, o PET 4 vai ser lançado agora, acho que nesse mês de setembro mesmo. Assim que lançar eu volto a contribuir aí com algumas aulas para ajudar vocês na resolução dessas questões, tá? Então, continua na mesma, né? O PET, ele refere-se, então, por enquanto, à presença de vocês, é muito importante que vocês façam, quando as aulas voltarem, não sei quando, mas vai contar também como pontos, tá? Não vai ser, promessa da minha parte, não vai ser apenas a presença, que é obrigatória, mas eu vou considerar os pontos também, pelo trabalho que vocês estão fazendo,
certo? Qualquer dúvida, acho que eu já tinha falado para vocês, eu não sei porque o Google Sala de Aula não está me mandando as notificações de alguns comentários, então vocês podem mandar para aquele e-mail que eu coloquei para vocês, certo? Então é isso aí, até a próxima aula.